Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é o canal Jana Livrando e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o livro Quando os Hadas Saíram de Férias. Com o título original de Let's Go Play at the Adams, o livro de 1974, do autor Mendel W. Johnson, narra um período de 2 semanas na vida de Bárbara, uma estudante de 20 anos de idade. Parte para um emprego temporário, por assim dizer, cuidando de 2 jovens de 10 e 13 anos, enquanto os pais dos mesmos estavam de férias pela Europa. O livro é tido como perturbador pela grande maioria das pessoas que o leem, e eu me incluo nessa categoria, porque as coisas que acontecem no mesmo são assombrosas, para dizer o mínimo. Um breve resumo: o que acontece? Tem a Bárbara, que ela vai cuidar dessas crianças. Na primeira semana tá tudo tranquilo. As crianças, no caso, são Cindy e Bob Adams, os filhos dos Adams do título, e babá dessas crianças. E eles têm mais 3 amigos: o John, de 16 anos, a Diane, de 17, Paul, que assim como o Bob também tem 13 anos. Como eu havia dito, na primeira semana tudo corre bem, tá tudo tranquilo. Ela vai cuidar dessas crianças no interior, então é um lugar bem isolado. Cada família tem sua fazenda, sua propriedade, tem toda aquela questão de privacidade, mas ao mesmo tempo de isolamento. E eis que um dia ela acorda, depois de um dia anterior ter sido normal, ela acorda e percebe que está amordaçada e amarrada junto à cama que estava dormindo. E é aí que tudo começa a partir por um cenário completamente inimaginável por ela. Porque esses jovens, essas crianças que muitos considerariam pela idade, eles não têm nada de inocente. E eles formam um grupo chamado Liberdade 5. E o objetivo desse grupo é ir contra a autoridade dos adultos. Um grupo que poderia ser considerado até como anti-adultos, mas não é bem isso, sabe? Ao mesmo tempo que eles questionam a autoridade, eles precisam da autoridade para se manter coeso. E a Bárbara, tendo apenas 20 anos, com uma idade até próxima de algum deles, traz na cabeça dos mesmos toda uma sensação de injustiça. Porque como pode uma pessoa ter uma idade tão semelhante à deles, mas mesmo assim querer dar ordens, querer que eles ajam e se comportem de uma determinada forma. A história toda é uma piração, porque 5 crianças, no caso, né, conseguem dominá-la desse jeito e amarrá-la. E eles começam, com o decorrer do tempo, a torturar a Bárbara de todas as maneiras possíveis. Psicologicamente, fisicamente. E são tipos de tortura que muitas vezes nem um adulto pensaria em fazer. E se passa na mente desses jovens, sabe? São cenas muito perturbadoras mesmo. E o que acontece é que, como eles estão nesse ambiente em que não tem contato muito com as pessoas de fora, ninguém percebe o que está acontecendo. E ela vai ficando cada vez mais desesperada, porque imagina você se encontrar numa situação delas. Você é refém de 5 crianças, por assim dizer, e você não pode fazer nada. Você não tem condições físicas nem psicológicas de fazer nada. E uma coisa terrível é que essas torturas que eles começam a fazer na Bárbara, sem nenhum motivo, né? Apenas pelo motivo de eles quererem buscar uma liberdade. Mas como se busca uma liberdade torturando uma pessoa? Essas torturas, elas vão aumentando de intensidade, porque eles começam fazendo uma coisa, aí eles meio que ficam entediados, pra você ver como chega o nível do livro. Eles ficam entediados com o tipo de tortura e eles vão aumentando, aumentando, aumentando. Tem partes que realmente fazem o estômago revirar, porque é muito pesado mesmo. Eu acredito que principalmente quando a gente vê pela perspectiva da Bárbara, quando ela percebe qual vai ser a próxima ação dos jovens, bem angustiante, sabe? Bem pesado de você acompanhar. Mas ao mesmo tempo, é o tipo de livro que você não consegue largar, porque você sempre vai querer saber o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora. A narração do livro é em terceira pessoa onipresente, ou seja, o narrador adjetiviza e comenta o que acontece na trama, contando o que se passa na cabeça de cada personagem. Como eu havia comentado, a Bárbara sofre diversas torturas e a pior, eu acho assim, ou a que me causou mais revolta, não sei se é a pior, né, porque é terrível classificar torturas, mas a que me causou mais estranhamento e revolta mesmo com aquelas crianças, porque chega uma hora que você quer matar todos. É a cena da violência sexual que ela sofre. E uma coisa bem perturbadora que eu achei é que o autor, no caso, eu vi como se fosse o autor do livro, ele coloca, né, nessa parte
a Bárbara como duas pessoas, a Bárbara normal, que todo mundo conhece, e a Bárbara sexual, que é um termo que não dá pra entender direito o que ele quer dizer com isso, que durante esse ato de violência, ela meio que tenta seduzir o agressor. É uma coisa extremamente confusa e que acaba provocando nojo, pelo menos foi o que me provocou. Não sei, dessa parte eu fiquei sem entender qual a relevância disso. E outro ponto da história bem importante, que eu não consegui achar explicação e que eu acho que foi um ponto falho do roteiro, é que os pais dessas crianças estão viajando, mas em nenhum momento eles entram em contato pelo telefone ou mandam algum vizinho ver se essas crianças estão bem. Eles só entram em contato com as mesmas quando eles já estão voltando de viagem. Ou seja, mais de uma semana depois que a Bárbara já está sendo torturada. Qual é a explicação para isso? Sei lá, eles estão viajando e de repente, vamos ver se nossos filhos estão vivos, sabe? Eu achei que isso foi um furo do roteiro, né? Mas apesar de todos esses pontos que eu levantei, o livro vale muito a pena ser lido. É uma leitura interessante e, como eu havia mencionado, você não vai conseguir largar enquanto não terminar de lê-lo. Algo bem triste, mas para contextualizar a história que o autor contou, é que este livro foi baseado no caso real da Sylvia Likens, uma menina de 16 anos que em 1965 foi torturada até a morte por uma mulher desequilibrada e que no caso estava contratada para cuidar dela e da irmã dela, pelos filhos dessa mulher e por alguns dos amigos dos filhos dela, por algumas pessoas da vizinhança. Então, essa parte da tortura foi baseada um pouco nesse caso e alguns outros aspectos da história, como incluir esses jovens, se assemelhando aos jovens que torturaram essa menina. Um outro aspecto que você provavelmente vai encontrar pela internet, se começar a procurar sobre esse livro, é que diz uma teoria da conspiração que o autor, o Mendel W. Johnson, na verdade é um dos personagens, o Bob. Tem toda uma teoria maluca pra isso, mas quem é que sabe? Enfim, teorias da conspiração à parte, vale muito a pena a leitura desse livro. É uma história que vai fazer você ficar refletindo durante algum tempo, mas já fiquem avisados que não é nada leve, é bem pesado e o final não é nada satisfatório, mas aí depende do seu ponto de vista. No meu caso, o final só me causou revolta. E para terminar esse vídeo, eu só vou ler a frase final do livro, não vai dar nenhum spoiler, não se preocupe, mas é uma frase assim que me fez refletir durante algum tempo. Mas também não é o fim. Apesar dos protestos humanos, o fim de um fim continua para sempre. E esse foi o vídeo sobre o perturbador livro Quando os Hadas Saíram de Férias. Eu espero muito que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!